no ar. Boa tarde. Hoje, mais uma vez, vamos começar a série de entrevistas. Hoje temos como convidado Maurício Werner, né, professor da área do turismo, que também já esteve na Rio Tour conosco. Antes da gente convidar o Maurício para a tela com a gente, também queria lembrar que teremos o Ricardo Oliveira, que também é da área do turismo, professor, e que é o convidado do Maurício, e, claro, o nosso vice-presidente, Everaldo Costa, que vai estar aqui como anfitrião pela Liguia. Bom, hoje é mais uma entrevista da série de entrevistas de candidatos à Câmara de Vereadores, né, do Rio de Janeiro. Lembrando que nós temos essas entrevistas todas as terças e quintas, às 4 horas da tarde. Então, a gente conta com a presença de todos vocês. Terça-feira que vem, até onde eu saiba, já está confirmado, parece que é a Tainá de Paula. Mas qualquer coisa, se tiver alguma mudança, a gente avisa até lá. Como a gente já tinha passado nas outras séries, hoje é a sexta entrevista, eu queria avisar como é que vai ser o procedimento. Né? A gente vai ter uma parte de apresentação, tanto do Maurício, também pelo Everaldo da Liguia e o Ricardo Oliveira, e depois a gente vai seguir para perguntas, que são perguntas padrão, que a gente tem estabelecido justamente para ter uma opinião de cada um dos candidatos. A partir daí, a gente vai seguir e abrir as perguntas para todos. Então, por favor, participe aqui no chat, a gente vai estar de olho para poder anotar as perguntas que realmente fazem parte da história, enfim, que estão em comunhão com essa tentativa que a gente está tendo da Liguia de criar uma bancada do turismo, né? Uma bancada que defenda não só os guias de turismo, mas todo o trade turístico. Então, eu queria convidar o Maurício Werner para poder entrar e o Everaldo Costa. E Ricardo Oliveira entrando agora. Entraram todos, que bom. Então, Maurício, o seu microfone está desligado. E agora, tá bom? Agora sim. Maravilha. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho aí da Liguia. Vocês têm sido incansáveis, valentes, combatentes, heróis. Obrigada, Maurício. Eu queria chamar um pouco também o Ricardo Oliveira, que é convidado do Maurício. Conversei um pouquinho com ele antes da gente entrar. Também é da área do turismo há muitos anos e já trabalhou com o Maurício também, esteve com ele junto da Rio Tour. Então, vamos falar um pouquinho dessa sua história com o Maurício. Boa tarde, é um prazer estar aqui nesse encontro democrático, vamos dizer assim, que a gente possa conversar com várias pessoas e conhecer um pouco das propostas, da história da pessoa que se propõe a ocupar uma carga e representar alguém. A gente tem que aprender a fazer isso uma prática, a não votar por votar. Nós temos que conhecer, ir lá no passado da pessoa e ver quem essa pessoa é. Só assim nós estaremos votando com convicção, porque o choro não adianta. A gente tem que primeiro se planejar, igual um planejamento turístico. Isso aí. Agora, Everaldo, você, como sempre, está aqui com a gente. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, antes de mais nada, Luana, nossa mediadora. Boa tarde, Ricardo. Antes de mais nada, agradecer imensamente ao Maurício por disponibilizar parte do seu tempo no meio de uma campanha eleitoral para vir aqui conversar com a gente nessa tarde. Como dito já pela Luana, esta é a sexta de uma série de 9 entrevistas que nós pretendemos fazer. E já dizer, Maurício, já pedi para você colocar na tua agenda que no dia 10 de novembro nós pretendemos juntar todos os candidatos que fizeram parte dessa série de entrevistas numa espécie de debate entre os candidatos que vieram aqui trazer as suas propostas. Já tem gente aqui reconhecendo os ex-professores aqui no nosso chat. Isso é muito bom. Dizer o seguinte, para todos que estão aqui, é uma tônica da Liguia nessa série de entrevistas, da gente reforçar não só a importância dessa missão de trazer candidatos que são pessoas que têm trabalho relacionado ao turismo para discutir com a gente, para debater, para ouvir, para responder perguntas formuladas pelos guias, mas também reforçar o trabalho que a Liguia vem desenvolvendo ao longo de quase 3 anos de existência, ao longo de
1 ano e 6 meses que teve o seu lançamento feito numa festa onde o Maurício esteve presente, aquele teatro ali Não. Do cenário? Teatro Odisseia. Teatro Odisseia, obrigado. No Teatro Odisseia, no dia do Guia de Turismo, no dia 10 de maio de 2018. Aliás, de 2019. E em final de outubro, início de novembro, nós conseguimos, depois de muito trabalho, conseguimos fazer a efetivação, a regulamentação da Liguia, formalização enquanto associação. Estamos comemorando aí 1 ano de formalização e envolvidos com múltiplas atividades, com múltiplas lutas, que vão desde a luta por renda mínima, passando pela formação e capacitação dos colegas e também sendo uma espécie de vanguarda no movimento de guias a nível nacional. Então, a Liguia tem se desdobrado, tem se empenhado bastante em relação a isso, e o resultado, Maurício e Ricardo, é que nós começamos de forma bem pequena e hoje já contamos com praticamente 1.000 guias associados a essa associação. Então, dizer, Maurício, que você dignifica essa nossa investida na entrevista de profissionais ligados ao turismo que se fazem candidatos, por ser um parceiro de longas datas, de longo tempo aí, sempre dialogando com os guias, sempre conversando e sempre tentando aportar serviços e conhecimento para que o turismo como um todo, o trade turístico, tenha ganhos expressivos, quer seja na sua atuação na parte corporativa, empresarial do turismo, quer seja na parte do governo, atuando aí dentro da Rio Tour, como você fez recentemente. Então, eu devolvo de volta para a Luana, não quero me estender, e espero que essa nossa entrevista hoje, esse nosso pequeno debate, seja muito produtivo e você possa apresentar bastante coisa para a gente. Muito obrigado, Everaldo. Então, seguindo aqui, dando prosseguimento, eu vou ser a mediadora, então a gente tem que criar mais um formato para que a coisa funcione de uma maneira que seja, enfim, fácil para todo mundo e que seja também legal, né? Então, a gente tem as perguntas, que são perguntas que foram elaboradas justamente para a gente entender um pouco melhor e compreender um pouco mais da sua proposta enquanto candidato. Sempre vão ser seguidas de comentários da Liguia, né, que seria representada pelo Everaldo, e comentários do Ricardo. Eu vou estar monitorando o tempo, então às vezes eu vou fazer a carinha assim, né? Ou posso fazer também levantar a mão quando estiver próximo do horário para conclusão, tá? Então fica mais fácil para todo mundo. A média é de 5 minutos de resposta, mas a gente aqui, ninguém é xiita, então a gente quer, na verdade, te ouvir. Muita gente já te conhece, porque já foi seus alunos, seu aluno conhece da época da Rio Tour. Eu, particularmente, te conheci naquele evento que teve do encontro da Rio Tour, no Santos Dumont, e foi um prazer enorme, né? A gente estava super emocionado com as propostas e com tudo. Mas eu queria que você, antes da gente começar com as perguntas, desse uma apresentação um pouquinho mais de quem é o Maurício Werner, porque alguns conhecem, outros não. Se você puder falar um pouquinho mais, seria ótimo. Claro, Luana. Obrigado aí pela chance de poder falar com esse grupo incrível da Liguia. Everaldo, parabéns pelo trabalho, junto com o nosso amigo Arnaldo. Eu vou começar falando com o pessoal da Liguia, dizendo que eu também sou guia. Em 1995, eu fiz o curso do CIET, né, ali na Rua México, ali com o professor Marcos Neves, e ali eu me formei como guia e comecei a trabalhar na Pratic Tour, que era uma empresa que fazia só tour para escolas. Foi ali que eu comecei a minha função de guia. Mas, junto a isso, eu fui bacharel em turismo. Eu, em 96, me formei como bacharel em turismo, mas eu sou tijucano de origem, eu fui alfabetizado em escola pública, depois eu tive a oportunidade de ter tido uma bolsa para estudar no Colégio São Bento, então eu saí de uma escola pública, entrei para um colégio que eu diria que pertence a uma elite pensante do Rio de Janeiro. Aí eu fiz o bacharelado, depois eu fui estudar marketing na Fundação Getúlio Vargas. Bem, então a minha função ela sempre foi acadêmica e prática. Eu
minha área inicial de carreira, quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu trabalhei na VASP, trabalhei depois no Clube Mediterrâneo, fui trabalhar com promoção e eventos. Aí eu abri uma empresa dentro da faculdade chamada Planet Work, que ela existe até hoje, que é uma empresa de promoção e eventos. Fizemos algumas campanhas interessantes na época, Lux Skincare, Shower Gel, Doritos, Tazo, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, mais lançamento e relançamento de Grapete, Grapete Zero, Crush. Ou seja, eu venho dessa área de promoção, de marketing, com entendimento e formação em turismo, e no meio do caminho fui fazer o curso de guia, trabalhei para algumas empresas, né? E aí eu trabalhei como agente de viagem na Aloha Viagens e Turismo, trabalhei como agente e guia de viagem nessa empresa chamada Pratique Tour. Inclusive, depois o dono, o Miceli, foi ser meu aluno na faculdade. Aí, em 98, eu fui convidado pelo professor Bayar Boatê para dar aula na faculdade da cidade. E aí foi lá que eu comecei, efetivamente, minha vida de professor. E aí, de 98 até 2012, eu trabalhei coordenando também a Escola de Turismo e Hotelaria da Universidade. E nesse momento aí, nesses anos todos, a gente teve a oportunidade de passar por mais de 10 mil pessoas em relação à questão da sua formação. Então, por onde a gente vai, a gente conhece um aluno, um ex-aluno, e eu gosto quando eles estão trabalhando, falam assim, ô professor, aí eu me sinto muito prestigiado de saber que eu tive a oportunidade de fazer parte daquela formação deles. E nesses últimos 3 anos eu tive à frente da Rio Tour, com muita vontade, com muita dedicação, mas com menos autonomia do que eu gostaria. Ao longo do tempo, a gente também abriu algumas empresas, escreveu alguns livros. Então, eu abri um espaço de eventos no centro da cidade, ali na rua Santa Luzia, 760. Ficamos lá durante 11 anos instalados. E um pouquinho antes de eu entrar para a Rio Tour, eu precisei sair da empresa, porque senão acho que geraria um conflito ético. Meu irmão tomou conta desse espaço naquele momento, junto com outro sócio que nós tínhamos. Depois a gente teve uma empresa de transportes, a Pratique Tour, durante o período do Pan-Americano, onde a gente servia com algumas vans. Depois entramos aí para um ambiente de transportadora, para um ambiente de turismo. Mas aí, naquele momento, acho que as vans elas já tinham feito a remuneração que a gente esperava, e aquilo ali dava para a gente um desgaste muito grande, porque era um controle enorme que precisávamos fazer, de motoristas, de combustível, de manutenção, e todas as burocracias que nos tiraram desse mercado com esses esquemas que eu acho que são muito feios, de Detro, SMTR, que atrapalham a vida do pequeno empresário. E aí eu resolvi me dedicar basicamente à Fundação Getúlio Vargas, que é onde eu trabalho hoje, e mais a todos os outros projetos de consultoria que a gente vem fazendo. Nesses últimos 3 anos, me dediquei mais de verdade mesmo à cidade do Rio de Janeiro, conheci coisas que eu não conhecia, conheci pessoas que eu não conhecia, conheci segmentos que eu não conhecia, e a gente achava que já tinha conhecido alguma coisa do turismo na vida. Então, todo dia de aprendizado, e esse é um pouquinho do Maurício, que está cheio de vontade de representar esse trade turístico, com muita verdade, com muita autenticidade, com muita maturidade, para entender o papel desse profissional e para que a gente possa representá-lo na Câmara dos Vereadores, que é o nosso objetivo, juntamente ao prefeito, seja ele qual for. Ou seja, eu não quero fazer nenhum tipo de abordagem nem de defesa para nenhum candidato à prefeitura, independente de qual seja esse prefeito, ele vai ter o meu apoio e as minhas críticas. Vai ter o meu apoio e a minha total fiscalização no orçamento, em tudo que a gente puder contribuir para que haja mais justiça numa cidade que sofre injustiças há muitos anos, que está sendo mal administrada há muitos anos, e isso traz para a gente assim, um desafio de poder pensar numa cidade mais bonita para o nosso turismo. Perfeito. Obrigada, porque realmente a gente quer conhecer um pouco mais de você e foi bom você falar sobre isso. Eu queria convidar agora o Ricardo para falar qual é a sua identificação com o Maurício, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde, né? A minha formação, ela, na verdade, era na área da saúde.
E a minha primeira faculdade foi geografia, depois eu fui para educação física, fisioterapia, e nessa área eu fiz algumas pós-graduações e tal, e de repente eu me vi indo para a área do lazer, trabalhando com lazer, hotelaria e tal, fiz uma MBA em turismo, e nesse tempo eu já conhecia o professor Bayard Boatê, ele na época me convidou também para dar umas aulas ligadas à área de entretenimento e lazer no Centro Universitário da cidade, e foi lá que eu tive o prazer e a honra de conhecer o professor Maurício Werner. E dali, daquele dia, surgiu uma empatia, né? Uma junção, um compartilhamento de ideias, um trabalho conjunto. É uma coisa assim, muito incrível. Então, o Maurício é uma pessoa que me dá muito ânimo, ele me traz muita vitalidade, apesar de eu ser assim mais velho, né? Como se fosse o irmão mais velho dele, assim, no caso. Ele é uma pessoa que, desde então, eu percebi a luta e a vontade dele de fazer. E o tempo foi passando, nós fizemos um trabalho na universidade, eu fui coordenador, ele também, trocamos muito, eu levei muita expertise de laboratórios da área de saúde, que naquela época o turismo ainda estava engatinhando no campo de pesquisa, no campo acadêmico de produção científica, então levei algumas... Acho que tá. Vocês estão me escutando bem? Ricardo, eu acho que deu algum problema aí no teu som. Acho que deu problema no som. A gente não está escutando bem. Teu som. Está dando interferência. Tá ruim o som. Está dando interferência. Será que o celular, às vezes, faz interferência? De perto. Melhorou. E agora? Melhorou. Agora... Alô? Ok. Então. Quer concluir? Opa, eu enfiei aqui mais. Melhorou agora? Melhorou. Ou não? Melhorou um pouco, sim. Tá, no intervalo eu vou trocar de fone para ver se... Não, pode? Então vamos dar prosseguimento. Então, o tempinho para você trocar de fone. A gente vai começar com a primeira pergunta para o Maurício. Você acha importante eleger uma bancada do turismo? E por quê? Bem, essa pergunta é uma pergunta ótima, porque a bancada do mundo agro, ela existe. A do mercado da indústria da farmácia, ela existe. A indústria muitas indústrias fortes têm a sua respectiva bancada, ou seja, tem a sua representatividade nas esferas de governo. E o nosso turismo, erroneamente, pela nossa vocação, nós não temos e nunca tivemos uma bancada efetiva do turismo, nem no município, nem no Estado e nem no Congresso Nacional. Então, eu acho de suma importância que a gente tenha um grupo de pensadores e defensores da atividade turística defendendo a atividade que é o nosso petróleo, né? O turismo, eu costumo dizer que a nossa cidade, ela não é agro, ela não é tech, mas ela é pop e ela é turismo. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem essa vocação e precisa de representatividade. Eu não posso ter alguém que seja simplesmente presidente presidente da comissão de turismo. E o sujeito lá, que é presidente da comissão de turismo, ele, no máximo, foi turista na vida. Ou seja, não entende bolufas da nossa atividade, e, portanto, não pode nos representar da forma que nós merecemos. O turismo na cidade do Rio de Janeiro é uma atividade estratégica para a economia, para o desenvolvimento econômico e social, para a geração de emprego, para a renda. Então, meus caros, assim, vocês dois que estão me escutando, vocês três, e mais todo mundo que está escutando a Liguia, eu quero ser a diferença nessa bancada, eu quero ser a voz do turismo, e que, se a gente tenha outros candidatos que também se elejam para representar o trade turístico, eu vou ficar muito satisfeito de trabalhar com todos eles. Que bom que você... a gente entende a importância disso no turismo, né, principalmente nesses momentos de tanta dificuldade que a gente tem atravessado. Queria convidar o Everaldo para fazer um comentário sobre essa pergunta e, sim, sobre esse tema da bancada do turismo.
Eu acho interessante isso. A gente vem, o Maurício e Ricardo, a gente vem batendo bastante nessa tecla com todos os candidatos que vêm aqui e também tentando fortalecer isso na cabeça, na mentalidade da categoria, porque o Wagner Medeiros, nosso colega que você conhece, que está aqui no chat assistindo a gente, nós estivemos juntos uma vez num debate puxado pela Comissão de Turismo da Câmara, nas dependências da Igreja de São Judas Tadeu, quando havia uma mobilização de moradores de classe média alta ali próximo da estação contra o movimento que os turistas fazem ali naquele local, que já era turístico. Você estava lá também, claro. Você e Hamilton estavam lá, me lembro de vocês. Então, eu me lembro de uma pessoa que eu conheço de muito tempo, que é um arquiteto ligado, muito forte na questão do carnaval, porque era do Bloco das Carmelitas junto comigo, no tempo que eu ajudava lá o pessoal do Bloco das Carmelitas. E essa pessoa fez um discurso assim, muito contundente, eu diria até que, de certa forma, obtuso contra o turismo, como sendo um fator de incomodar a população. E citando para isso cidades onde o turismo de fato é realmente muito grande, que a gente poderia multiplicar por 100 o nosso turismo aqui, que não daria ainda a mesma comparação. E eu penso o seguinte: essa pessoa que defende o meio ambiente, ele não percebe o quão menos impactante é o turismo comparado com a indústria. O quão menos impactante é o turismo comparado com a agricultura em larga escala. Né? Ou seja, a gente tem a facilidade de de investir numa indústria que não tem poluição, que não causa dano direto ao meio ambiente, que pode ter um impacto absolutamente controlado, numa cidade que já tem uma vocação como a nossa, de frente para o mar, com as características, com essa produção cultural imensa, com esse carnaval que atrai multidões, com esse jeito de ser do carioca, e a gente podendo, com um pequeno investimento, já que é uma cidade que se vende por si própria, fazer com que essa indústria sem chaminé se torne uma coisa que faça uma diferença para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Então, o que a gente pensa é que há muito o que se fazer com pouco investimento, com pouco impacto, com pouca demanda. E é por isso que a gente se debruça sobre essa premissa de termos uma bancada do turismo, a começar pelo município do Rio de Janeiro, para depois se transformar numa bancada estadual do turismo, porque é isso que, de fato, a gente precisa, de ter o turismo sendo encarado como política estratégica para o desenvolvimento do Estado, ao invés de apenas como um resultado imediato das pessoas para que vêm. Entendeu? Então, a questão da bancada do turismo, que não vai se resumir a apenas elegermos 2 ou 3 ou 4, obrigado, Luana, 2 ou 3 ou 4 candidatos, mas sim numa concepção, e é nessa concepção que a Liguia está empenhada em trabalhar, não só do ponto de vista dos guias, como de todos os profissionais de todo o trade turístico. É isso. Assim, eu vejo um papel... Acho que é a Luana que vai falar, né? Mas se você quiser responder... Não é resposta, não. Ele só fez um comentário, fez uma exposição que eu achei que é extremamente séria, importante, e eu concordo com tudo que o Everaldo falou. Ótimo. Então, vamos continuar para a próxima pergunta, que é, na sua opinião, qual é a ação na Câmara dos Vereadores que possa contribuir para um turismo que ajude a cidade maravilhosa para turistas e cidadãos? Luana, tua pergunta é boa e, ao mesmo tempo, eu vou começar a responder pelo papel do vereador. O vereador, embora alguns prometam muitas coisas e, na maior parte das vezes, não consiga entregar, o vereador ele tem as suas limitações. Então, o vereador ele tem como premissa básica, como responsabilidade mais importante, fiscalizar o orçamento da prefeitura. E aí, quando eu falo de fiscalizar o orçamento, não é para tudo, mas é para algumas áreas específicas, como, por exemplo, a educação, como, por exemplo, o transporte, como, por exemplo, a questão de toda a infraestrutura, saneamento básico, etc. Então, eu vou começar a responder a tua questão, porque eu entendo que uma cidade, para ser boa para o turista, ela primeiro precisa ser boa para o seu morador. Então, assim, se a cidade ela estiver preparada para que a gente possa estar, por exemplo,
de uma maneira segura, garantindo essa percepção de segurança para o nosso visitante, eu acho que a gente já tem um grande caminho pela frente. Se um dos problemas maiores é a percepção de insegurança. Agora, eu vou fazer uma ressalva. A segurança que a gente imagina, a gente fala assim, mas segurança é uma questão do Estado. Só que a PM é Estado, mas a Guarda Municipal, que é quem está próxima do munícipe, é aquela pessoa que está ali tomando conta, que está ali cuidando das pessoas, que está ali verificando aquela população de rua que precisa de uma repaginada no sentido de políticas públicas. Então, eu estou falando de segurança, eu estou falando de iluminação, eu estou falando de sinalização, eu estou falando de comunicação. E aí, nesse primeiro momento, a gente está vendo também a introdução de uma cartilha ou de um formato de educação para que crianças possam ter a noção da importância do turismo desde o ensino fundamental, onde é papel desse orçamento de vereador. Agora, em relação à questão das políticas públicas dirigidas para o turismo, todo turismo acontece no município. Nenhum turismo acontece no estado, nem nenhum turismo acontece no país. Independente da cidade que seja, cada turista está dentro de um município. E o turismo é o quinto maior gerador de ISS na cidade do Rio de Janeiro. E, portanto, deve ser tratado como uma atividade estratégica. Ou seja, a gente precisa saber que a nossa atividade é geradora de tributos. E esses tributos precisam estar retornando de uma forma estratégica para o fomento à nossa atividade. Então, assim, redução, por exemplo, no ISS das agências e operadoras. Por exemplo, Niterói é 5%, Niterói é 2%, a gente tem aqui 5%. O que acontece? Algumas empresas saem daqui, abrem a sua base em Niterói e operam no Rio de Janeiro. A gente não pode perder esses empresários que multiplicam os seus empregos aqui. Então, a questão do ISS na hotelaria, a questão do IPTU, que precisa estar sendo trabalhado para bares, restaurantes similares, que são geradores de emprego, garçons, copeiros, chefes de cozinha, maîtres, ou seja, a gente tem um elenco de profissionais que dependem dessa cidade, que, como acho que o Ricardo falou, ou como você falou, Luana, ou como o Everaldo falou, somos uma cidade repleta de oportunidades de negócio. Lagoa, montanha, praia, a gente tem tudo. A gente tem um mini Pantanal aqui na Barra da Tijuca, no canal de Marapindi. Então, são elementos que estão sendo gerados e isso traz muita oportunidade para que uma bancada de turismo defenda esse segmento para que a gente multiplique as oportunidades de trabalho. Porque o que a gente precisa no Rio de Janeiro hoje, a gente tem quase tudo, mas o que a gente precisa é o que a gente não tem, que é trabalho e renda. Ou seja, as pessoas trabalhando e com renda, elas consomem. E aí, consumindo, elas geram dignidade para outros mercados. E aí é uma cadeia produtiva, é uma cadeia que faz com que a economia gire. E quando a economia gira, o que acontece? Reduz a violência. Aí, quando reduz a violência, melhora a percepção. Então, é esse ciclo virtuoso que a bancada de turismo precisa defender na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ninguém conhece a atividade turística dentro daquele cenário que a gente se encontra hoje. Ninguém. Eu garanto a você que ninguém conhece, ninguém pode nos representar bem hoje naquela Câmara do jeito que está. Você está coberto de razão. Existe muito pouca compreensão sobre o que é o turismo, né? Os políticos, em geral, estão muito distantes da nossa atividade. Então, a visão deles é só viajar e não sabe o que realmente é um grande gerador de emprego e renda. Eu queria convidar agora o Everaldo para fazer um comentário sobre essa pergunta e, logo em seguida, convidar também o Ricardo. Everaldo, por favor. Sem microfone. Everaldo. Sem som, Everaldo. Perdão. Ricardo, primeiro é o seguinte, você está com um outro dispositivo aberto aqui. Eu não sei se ele estiver ruim, eu simplesmente mudo para o outro. Então,
disso que está sendo colocado, a gente vem, inclusive, comentando já em alguns momentos. Alguns anos atrás, numa campanha eleitoral, não vou citar o nome do candidato, no caso, por uma questão ética, nós, Wagner Medeiros e eu, na época Wagner era candidato a vereador, nós escrevemos um plano turístico e apresentamos para esse candidato, e que onde das tônicas era exatamente a questão do imposto cobrado no município, que afugenta novos investimentos, exatamente por causa da alíquota alta. Você tem uma alíquota alta e uma base pequena, quando você poderia diminuir a alíquota para poder aumentar a base. Isso é uma coisa que não é nenhuma novidade, não se trata de nada conhecido agora, e já está sendo utilizado nas cidades onde existe alguém com um pouco mais de inteligência para poder atrair mercado. A gente sabe muito bem disso, que a isenção fiscal, a diminuição fiscal, são sempre atrativos para a indústria, para o comércio, para prestadores de serviço, porque faz com que eles se estabeleçam nesse município e daí ofereçam emprego e daí façam que a economia gire. E quando você fala no critério de questão de segurança, embora a gente está falando em termos de município, a gente de novo volta a falar em iniciativas pequenas que podem fazer a diferença. Com a utilização correta da Guarda Municipal de forma ostensiva, de forma coordenada com os batalhões e também de forma coordenada com quem pensa o turismo. Você esteve presente numa reunião, ainda quando da Rio Tour, no Cortiço Carioca, quando discutíamos ainda o projeto Celaron, sobre simplesmente a inversão da mão de duas ruas que dão acesso àquela área ali da rua Joaquim Silva, e até hoje nada foi feito a respeito. Simplesmente uma rua de entrada e uma de saída, que simplesmente poderiam inverter a mão, que facilitaria absurdamente o fluxo de turistas ali naquela. Não só seria possível ter mais gente visitando ali, como seria mais fácil de entrar e sair em duas ruas que já tem um semáforo ali. Você não precisava nem criar um semáforo. Você não precisava mudar nada, simplesmente, ao invés de entrar nessa rua, entra na outra. Ao invés de sair por aquela, sai por essa. E nada foi feito simplesmente porque as estruturas não conseguem conversar entre si, coisa que, naturalmente, uma bancada do turismo, voltando para a pergunta anterior, poderia muito bem ajudar. Bom, obrigada, Everaldo. Fala, Maurício. É que eu me lembro desse evento aí, e foi o Everaldo que me pediu essa reunião, junto com o Arnaldo, e aí a gente, naquele momento, conseguiu reunir o pessoal da Sete Rio, o pessoal da Guarda Municipal, o pessoal da Secretaria de Ordem Pública, e que, de fato, o que eu vi e que eu fiquei muito triste nessa gestão que eu fiz parte, porque essa história é a seguinte: muitas pessoas elas ocupam um cargo porque tem algum tipo de vantagem. A minha única vontade de ocupar um cargo era servir ao munícipe. Então, eu me desdobrei para fazer diversas articulações. Eu acho que eu sou um bom conector de pessoas, Agora, eu falo que existe um ditado chinês que fala assim: a gente pode levar o cavalo até a beira do rio, mas não pode fazer ele beber água. Alguém tem que assinar aquela história. Alguém tem que fazer. Então, eu fiz isso. Os guias de turismo tiveram condição de falar com o aeroporto internacional, tiveram um estreitamento muito bom com o aeroporto Santos Dumont. Eu levei os guias de turismo para fazerem uma visita. Eles nunca tinham feito uma visita à Guarda Municipal para que conectassem a Guarda aos guias de turismo, para que a gente pudesse reduzir, por exemplo, aquelas multas que todo guarda municipal dava para o ônibus e para a van, quando parava ali o ônibus na frente do hotel para desembarque, embarque, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, eu fui incansável, não só com os guias, não, mas com o nosso trade, porque eu era técnico. Eu tinha uma função ali dentro da Rio Tour, que era servir a nós, servir a todos os partícipes do trade turístico, agentes, pequenos empresários, aquela parte toda do sujeito que tem uma lancha e que tem que operar e precisa operar, e ele precisa se regularizar. Então, a gente ajudava ele a fazer com que ele se tornasse oficial. Aquela pessoa que estava vendendo pacotes na praia, falou assim: opa, naquele formato não pode, vamos trazer ele para a oficialidade, porque ninguém quer ser clandestino, todo mundo quer trabalhar direito, todo mundo quer dignidade. E aí, quando a gente tem
um governo que ajuda isso, opa, a gente acelera desenvolvimento. Quando a gente tem algum governo, e aí eu não falo só desse, não, estou falando de vários governos pelos quais a gente passou, existem pessoas ali que querem se servir dessa dificuldade para vender facilidade. Então, eu sou muito reto nas minhas atividades, nas minhas ações. Eu quero mostrar para esse trade turístico que vai ter um valente ali, independente, eu não tenho pacto com nenhum deles, nenhum prefeito, nenhum deputado, o que me deixa à vontade para conversar, como estou conversando aqui com vocês, né, para uma discussão sadia, sem polarizações também, sem esquerda e sem direita. Se eu tiver que falar com a direita, eu vou falar. Se eu tiver que falar com a extrema esquerda, eu também vou falar. E por quê? Porque eu vou tentar buscar as melhores ideias, transformar essas melhores ideias em projeto de lei, ou em voz, pelo menos, para a prefeitura. E é justamente isso, né, Maurício? Nosso empenho é justamente esse, é fazer uma bancada do turismo pluripartidária. Né? Não nos interessa ter só de um grupo ou de outro grupo. A gente quer todo mundo junto nesse barco. É bom saber que a gente pode contar com você. Eu queria... Até porque partido, se fosse bom, não chamava partido, chamaria unido, né? E aí faz sentido. Agora a gente tem que se unir, fazer uma bancada unida do turismo, né? Exatamente. Esse é o plano da gente. Eu queria convidar agora o Ricardo para fazer um comentário justamente sobre essa questão, sobre qual é a ação que se espera, né, do Maurício na Câmara dos Vereadores, em sendo eleito, e em prol dos turistas e cidadãos. Um comentário sobre isso. Vocês estão me vendo bem, agora me ouvindo? Porque eu estou com duas câmeras. Eu estou me sentindo William Bonner, não sei para onde eu olho. Mas, enfim, a gente estava falando, né, dessa trajetória de chegada na Rio Tour. E quando o Maurício entrou na Rio Tour, só para as pessoas tomarem ciência, não teve nenhuma mão política nem religiosa. Foi técnica. Ele se apresentou ao presidente da Rio Tour se vendendo. E como eles não sabiam muito essa linguagem, o conhecimento, convidaram o Maurício para ser um técnico lá dentro. E foi assim que o Maurício entrou, como um técnico. E foi assim que o Maurício saiu, e eu junto com ele como técnico. E nós encontramos uma Rio Tour muito estática. E o Maurício, simplesmente, a gente deu um dinamismo. Nós fomos em busca do trade turístico, dos guias, das agências, da Guarda Municipal, né, dos elementos aí da municipalidade, da Colurb, de tudo. Nós estamos... O Maurício é um ótimo quebrador de muros e realizador de pontes. E isso foi feito durante esse período todo. Tá? Então, foi assim que a gente trabalhou. A gente se chocou muito, porque a gente veio da iniciativa privada, a gente viu que a gente não tem como fazer tudo o que a gente deseja, a gente fez algumas coisas, e eu entendo que, sobre esse assunto da bancada, por o Maurício já ter entendido essa situação do turismo e a importância dessa... Eu acho que dentro da Câmara dos Vereadores, ele vai ser um ouvido, uma mão do turismo, porque ele entende, ele estuda, e as pessoas precisam entender o turismo, porque as pessoas confundem. Outro dia mesmo, uma amiga falou, mas por que eu vou votar em alguém do turismo se eu preciso de saúde, educação? E eu tive que dar uma explicação de como o turismo funciona, alavancando a economia do município, gerando estabilidade econômica e, consequentemente, podendo realizar políticas públicas de saúde, de educação e de outras áreas. Então, como a gente sabe, o Rio de Janeiro é sinônimo de turismo. Nós temos de parar de achar que nós vamos ter, sei lá, uma indústria forte de automobilística. Não, eu não gosto muito desse termo indústria, mas vou usá-lo agora. Nós temos que fortalecer a grande indústria do Rio de Janeiro, que é o turismo. E o turismo vai ser transformador da sociedade. Ele pode ser um grande transformador da sociedade. Tudo que a gente vê de mazelas sociais, a gente pode citar vários exemplos do mundo que foram resolvidos através de um bom planejamento turístico e, consequentemente, ajudou ao planejamento da cidade, transformou uma cidade mais acessível, uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais
democrática e social. Então, as pessoas precisam ter essa mensagem dentro da Câmara dos Vereadores, que eu tenho certeza que os que estão sentados lá falam há 40, 30 anos sobre turismo e desconhecem o que é turismo. Eles só falam de turismo quando o momento é adequado. E o Maurício fala de turismo a vida dele toda. Então, eu acho que chegou a hora dele amplificar esse som. O turismo precisa falar. Essa dança das cadeiras com as mesmas peças do turismo precisa mudar. A gente precisa de renovação, de inovação e de transformação. É isso. Obrigada, Ricardo. Então, aproveitando dentro desse contexto, a próxima pergunta é justamente, Maurício, você já teve a experiência de atuar no Executivo por mais de uma oportunidade. Participou, inclusive, da direção da Rio Tour nos últimos anos. Como você vê as possibilidades, se é que elas existem, de se tocar uma empresa municipal de forma autônoma e técnica, sem interferência ideológico-partidária? A pergunta ela é difícil, mas, ao mesmo tempo, ela é fácil. Porque, na verdade, é difícil porque há uma estrutura duplicada. Não precisaríamos ter uma Secretaria de Turismo e uma Rio Tour. Bastava uma, que pudesse tomar conta das políticas públicas. Aí, falando de política pública, aí estamos falando de educação, capacitação em turismo, podemos falar, por exemplo, da parte toda de legislação para a nossa atividade, redução de impostos, de carga tributária, uma porção de políticas públicas, desenvolvimento de elementos de educação para as crianças do ensino fundamental, redução de tarifas para a população local, isso aí é política pública. Agora, a gente tem um outro lado, que é a promoção do destino turístico, que talvez fosse o papel mais importante da Rio Tour. Só que, para isso, hoje a gente tem um Convention and Visitors Bureau, que poderia ser perfeitamente esse órgão que fosse exatamente como um único promotor do destino do Rio de Janeiro, onde a gente tivesse, em qualquer lugar, a marca Visit.Rio, que é um instrumento de promoção para que o mercado nacional e o mercado internacional viessem. Agora, eu aproveito essa tua pergunta, porque tem a ver com uma pergunta que o nosso amigo Wagner Medeiros fez, foi o que eu fiz durante esses 3 anos para os guias de turismo. Então, deixa eu lembrar ao nosso amigo Wagner e aos nossos amigos guias que estão aqui. Sempre me apresentei como sendo um guia de turismo também, não estava operando como guia há muitos anos, como não opero como guia, mas eu sei exatamente a dor de um guia de turismo, eu sei também a delícia de ser um guia de turismo. Já o fui, já o pratiquei, já usei a minha carteirinha. E isso traz para a gente assim, a condição de eu ter imaginado, ao longo desses 3 anos, que o guia de turismo ele é o principal, ou um dos principais anfitriões da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu achei que ele sempre tivesse que ter uma oportunidade de ser ouvido, ouvido dentro da Rio Tour, que era uma empresa de promoção. Então, eu fiz algumas reuniões, mas não foram poucas, não. Foram muitas reuniões com os guias de turismo. A começar por essa que a Luana citou, que foi o primeiro maior encontro dos últimos anos que aconteceu no Santos Dumont. Então, assim, eu me sinto muito orgulhoso de ter feito, não de ter sido responsável total pela reunião, porque sem vocês não teria a reunião. Na época, eu falei, eu tinha conversado com o Arnaldo, tinha conversado com o Everaldo, tinha conversado com outro presidente, que era o Fernando, o outro presidente não da Liguia, mas do sindicato. Ou seja, eu tinha que conversar com todo mundo, eu era um servidor público. E aí eu montei aquele grupo, arranjei o espaço, aquele foi um primeiro grande movimento. O segundo foi ter encontrado, por exemplo, um espaço para a Liguia. Não sei por que não foi adiante, mas eu encontrei para a Liguia um espaço ali no Cassino Atlântico. Já sei, porque depois houve um problema de obra ali, etc. Alguma coisa não deixou que vocês tivessem uma sede própria. Eu consegui uma sede própria para vocês lá, gratuita, e isso traz para a gente, assim, uma identificação. Depois eu fiz uma porção de eventos com os guias, participei de várias oficinas que vocês me convidaram para capacitar guias de turismo, para falar sobre uma palestra, etc, etc. Fiz algumas coisas nesse sentido. Levei os guias
para a Guarda Municipal para que conhecessem. Levei os guias de turismo para o Aeroporto Internacional e para o Infraero para conversar com a superintendência desses espaços, desses equipamentos. Ou seja, tudo que eu podia fazer de ordem na municipalidade, esses encontros, essas provocações, eu pude fazer. Defendi o guia o tempo todo com essa questão da renda emergencial. Meus posts sempre foram... Agora, enquanto o Rio Tour, a gente não tinha esse papel, nem caneta nenhuma, para chancelar a verba, mas eu tinha como politicamente apoiar. Isso traz para a gente, assim, uma série de ações que, ao longo desse tempo, eu fiz. Posso lembrar mais algumas no Porto, no Pier Mauá, algumas outras ações que, ao longo desse tempo, a gente fez. Fez uma conexão grande com os guias de turismo e o batalhão de policiamento turístico, porque eu não consigo verificar como a gente avança no turismo sem avançar com a segurança. Então, esses elementos de encontro eu pude fazer, participei efetivamente e construir esse laço de união sem e independentemente de qualquer veia político-partidária. Perfeito. Dando prosseguimento, Everaldo, eu queria te pedir seu comentário sobre a resposta do Maurício e a pergunta que foi feita. Seu microfone está fechado. Agora sim. Já está aberto. Não, eu, na realidade, eu precisaria que a gente ouvisse primeiro o Ricardo e eu falo em seguida. Tá ok, Ricardo. Para que eu possa emendar aí no... Uma coisa é o Maurício falando, né? Outra coisa é alguém que viu também de fora. E existem as coisas que são diretas e indiretas. O que a gente pode citar como um benefício para toda a população, inclusive para os guias? Nós quando começamos na Rio Tour, Copacabana tinha uma situação de terror, onde o turista era saqueado dos seus pertences, e nós começamos uma reunião num hotel em Copacabana. No Leme Palace? Isso, convidamos todos os envolvidos e foram várias reuniões. E alguém com tino político e o interesse político se apoderou dessa ideia e daí surgiu o Rio Mais Seguro. A verdade tem que ser dita. Isso surgiu de uma demanda que o Maurício trouxe para os profissionais de turismo, todos os atores, e isso foi dando visibilidade até que alguém achou aquilo oportuno e se apoderou politicamente. Mas hoje eu aproveito para falar onde a gênese desse programa para melhorar a segurança no Rio de Janeiro. Ou seja, isso também melhorou para a atuação dos guias, que eles também ficavam preocupados com a situação dos seus clientes, né, serem assaltados, né? E outras coisas que o Maurício procurou também, as situações de infraestrutura, que acabam indiretamente dando ao guia uma possibilidade melhor de fazer a sua atividade laboral. Tá bom? Obrigado, Everaldo, pela sessão do tempo. Everaldo. Perfeito. Obrigado a você pelo belo comentário, Ricardo. Antes até de fazer o meu comentário, a Luana deve estar anotando as perguntas que estão surgindo aí no chat, mas eu queria convidar, eu sei que eu estou vendo aqui que a gente, mais uma vez, tem aqui uma audiência muito, muito qualificada para a gente extrair o máximo que a gente possa das propostas do Maurício durante essa entrevista. Mas o meu comentário é muito rápido a respeito do que está sendo colocado e de destacar, Maurício, que a sua grande importância, na minha opinião, para os guias de turismo foi exatamente essas conexões que você criou, esse diálogo que você abriu entre entes, porque mesmo sendo uma pessoa ligada à agência de fomento, à agência de promoção do destino, você atuou sempre também como um facilitador da aproximação dos guias de turismo, da Leguia, principalmente com Guarda Municipal, com Polícia Militar, com o governo municipal e etc, etc. E isso realmente é uma coisa muito boa, e a gente precisa de um vereador com essas características, né, que seja um aproximador, que seja um facilitador, né? E aí, a gente tivemos na tarde de ontem uma live, convidamos uma colega de São Paulo, porque lá em São Paulo também, a nível estadual, eles conseguiram aprovar um projeto de lei 311,
de renda mínima. Então, nós convidamos a colega Bianca, que participou ontem, e depois eu fui dar uma olhada, por curiosidade, porque ela me disse que o Sindicato Estadual de Guias de Turismo de São Paulo, ele é parte do Conselho Estadual e é parte do Conselho Municipal de Turismo. Isso me deu uma inveja danada, porque aqui no Rio de Janeiro, não só o falecido sindicato não participa de nenhum dos dois conselhos, como a Liguia também nunca foi convocada para isso. E o Ricardo falou agora há pouco sobre danças de cadeiras, dentre os personagens do turismo, e se você abrir uma foto do Conselho Estadual de Turismo e do Conselho Municipal de Turismo, você vai ver exatamente as mesmas caras, que são caras muito familiares ao Maurício e ao Ricardo, dos últimos 30, 40 anos do turismo. São exatamente as mesmas pessoas, mudando apenas o posicionamento das cadeiras, mas nada há de diferente, nada há de oxigenação nas cabeças de quem está pensando isso. E a gente já reivindica a partir de agora, Maurício, a Liguia merece assento no Conselho Estadual e Conselho Municipal de Turismo. Exatamente por isso que estava dizendo o Ricardo agora há pouco, porque é quem está na rua, quem está com uma atividade laboral, que está ligando a parte de execução, de planejamento do turismo, de captação, de fomento com a rua, com o cidadão, com o chão de fábrica, que seria o nosso chão de fábrica, que é a cidade física com seus equipamentos. Né? Basicamente é isso. Eu vejo esse pleito, Everaldo, como sendo um pleito mínimo, ou seja, para ser atendido no sentido, os guias de turismo, e com a representatividade que vocês estão tendo hoje, porque efetivamente vocês não são um sindicato, mas são muito mais fortes que um sindicato, porque estão todos ali movidos pela paixão, estão movidos pelo propósito, estão movidos pela importância dessa função de guia de turismo, dessa representação legítima que vocês estão gerando para o trade turístico. Então, assim, não sou eu quem defino, né, esses assentos, mas vou lutar por um assento de vocês dentro do Conselho, tanto municipal quanto estadual. Se não o fizeram, foi por conta das suas próprias palavras iniciais, porque não tem interesse que haja mudança. São sempre os mesmos que estão ali há anos nesses conselhos, fazendo com que os seus interesses privados sejam predominantes dentro desse contexto público de interesse turístico que precisamos trabalhar com muito mais competência, com muito mais segurança, com muito mais conteúdo. Então, eu acho que sou essa mudança. Eu sou uma mudança para o turismo. Eu sou um cara que contesto, eu sou um cara que luto, eu sou um cara que brigo, mas brigo com argumento. Eu não brigo por brigar, eu não brigo com o Everaldo porque ele gosta de um partido, eu gosto de outro. Eu brigo com o Everaldo porque ou eu brigo com ele ou eu brigo por ele. E isso traz para a gente a condição de discussão, que é a capacidade que o político precisa gerar dentro de uma casa, de uma Câmara Municipal. Ou seja, é o poder da discussão, é o poder de ouvir as diferenças, é o poder de entender as partes e ir costurando, porque essa é a arte da política. Costurar os interesses, mas os interesses que estiverem pautados na ética, na justiça, na sobriedade de uma sociedade que precisa pensar mais coletiva. A gente tem uma sociedade egoísta, egocêntrica, muito e essa separada. Justamente, né, Maurício? Essa é a construção do Estado Democrático de Direito, é justamente isso que a gente busca hoje. Essa democracia, a gente pode ter divergências ideológicas, mas estar numa construção juntos. E isso é muito importante. Sem ódio, exatamente, com respeito ao outro. O direito ao contraditório, ele faz parte de qualquer civilização avançada e desenvolvida, né? Então é isso que a gente busca. Antes da gente continuar, eu queria pedir ao pessoal que está acompanhando a gente que façam perguntas, porque a gente está daqui a pouco vai abrir para as perguntas de todo mundo e tem pouca coisa. Então, gente, por favor, participem. Eu vou dar prosseguimento, inclusive seguindo essa mesma linha dessa discussão que a gente está tendo, porque tudo isso a gente foi elaborando justamente pensando nessa bancada do turismo que a gente acredita e que a gente está querendo eleger, né? Então, assim, vou lá. Essa pergunta na sua gestão... Não, tá certo. Na sua gestão na Rio Tour, a Liguia teve a oportunidade de participar de alguns eventos importantes, como a gente nombrou mesmo aqui ao longo dessas últimas perguntas. Além de estar em contato mais íntimo com outros órgãos municipais, como, por exemplo, a Guarda Municipal, que foi a reunião que vocês mesmos comentaram.
Qual a importância do executivo escutar os principais atores da atividade turística para colocar em prática ações que beneficiem cidadãos e turistas, que beneficiem a cidade? E aí a gente coloca de novo, porque a gente teve os encontros que você mesmo deixou claro aqui que ocorreram durante a sua gestão da Rio Tour, mas a gente sabe também que muita coisa não aconteceu depois, não deu prosseguimento. Eu, como guia, que sou guia há 15 anos, eu vi a diferença que deu na ação da Guarda Municipal logo em seguida após a reunião. Mas parece que meses se passaram e parece que a coisa regrediu. Então, o que a gente pode entender? Qual é a importância do executivo escutar os principais atores da atividade turística? E eu acredito, e eu posso dizer na minha opinião, não existe um ator tão importante quanto o guia, porque a gente está na rua o tempo inteiro. A gente é a ponta da lança. A gente está o tempo todo na rua, vendo as mazelas, vendo as dificuldades e lidando com elas. Passa a bola para você. Vocês são os maiores fiscais da cidade, os melhores fiscais, né? Aqueles que estão vendo a dificuldade e também as facilidades em loco, né? E que, portanto, precisam ser escutados, precisam ter uma voz efetiva, uma conexão direta. E você falou de uma coisa que algumas coisas nos frustram muitas vezes. E essa é uma das coisas que nos frustra, mas que a gente precisa acreditar que pode melhorar. O Brasil, ele sempre foi governado por 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o aquisitivo. E aqui, aproveitando uma brincadeira, aqui o Brasil não é Freud explica, não, aqui fraude explica. Então, nesse momento, a gente verifica, né, assim, uma porção de projetos interessantes ou iniciativas interessantes que, por algum motivo, às vezes escuso, às vezes simplesmente porque não gerou nenhum tipo de benefício para algum gestor, não houve sequência. Então, o que eu falo em relação ao que você levantou aí, é que a gente precisa de regularidade na questão do turismo. Regularidade significa frequência, ou seja, disciplina para manter esses aspectos funcionando. Uma cobrança contínua. Daí a importância de termos um conselho, não um conselho de turismo, seja ele municipal ou estadual, politizado, mas um conselho municipal onde haja a participação efetiva de quem? Do poder público, da iniciativa privada, da comunidade, ou seja, para que a gente garanta continuidade às boas ideias. Não sei se fui claro aí na minha resposta, mas eu queria esse objetivo para poder responder o máximo de questões que nosso público estiver fazendo. Perfeito. Eu vou pedir agora ao Everaldo para fazer um comentário sobre isso. De novo, eu gostaria de passar para o nosso convidado. Eu falo para o... Perfeito. Então, Ricardo... Bem, uma coisa que eu gostaria de esclarecer, que nós somos, vamos dizer assim, nós não somos políticos. Políticos, e sim, como seres políticos, mas nós não temos essa prática, não estamos associados a essa prática que a gente pode chamar de politicagem. Então, às vezes, a gente pode falar alguma coisa assim que seria inadequada pela ingenuidade. Tá? Então, eu vi o Maurício, nessa atuação dele, junto a todos esses entes, ele surpreendendo as pessoas. Porque no tempo, segundo as pessoas da Rio Tour, que participaram lá da nossa gestão, da nossa vida do dia a dia, então, nunca ninguém da Rio Tour nos procurou. A gente nem conhecia quem eram essas pessoas. É a primeira vez que eu estou vendo alguém da Rio Tour procurando a gente para debater, para conversar e procurar soluções. Então, eu acho que essa renovação se faz através desses sentidos. Ouvir, planejar, né? Mexer aqui na cabeça e colocar para fora, com todo mundo tendo direito a opinar. É lógico que nesse meio termo a gente pode ver coisas que são inviáveis, mas a pessoa tem a oportunidade de falar. Algo que seja, de repente, inviável hoje, pode se transformar numa viabilidade no futuro. Às vezes os loucos falam numa determinada época, são taxados de loucos, e depois de 30, 40 anos, as pessoas, rapaz, o louquinho tinha razão. Então, nós encontramos um espaço público onde a gente não conseguia entender
não conseguia entender aquilo como servir ao público. Então a gente foi para a rua, vamos procurar as pessoas. Foi isso que Maurício fez. Maurício foi em busca dessas pessoas. Se você perguntar para a Guarda Municipal, para algumas pessoas, fala, pô, Maurício Werner, a banda da Guarda Municipal é uma coisa que o Rio de Janeiro tem. Quem já tinha escutado falar que existia uma banda da Guarda Municipal? A banda participou de vários eventos no aeroporto ou nos aeroportos, no Pão de Açúcar, no Corcovado. O Maurício levava a banda para tudo quanto era lugar, para tocar e transformar aquilo no... Né? Nós encontramos postos de informações turísticas, que na época o presidente também não se conformou com aquilo, mas saiu do nosso planejamento o modelo, porque a gente pesquisou no mundo o que estava sendo usado. Vamos ver qual que se adequa mais ao Rio de Janeiro. Só que a gente fica muito triste por esse processo de continuidade, ver os postos fechados, não funcionando como deveriam funcionar. Então a gente fica triste, porque a gente participou desse processo para a criação e não teve continuidade, como você falou super bem. Então eu acho que o turismo tem que ser fiscalizado o tempo todo. Não adianta a gente gastar dinheiro e depois não ter responsabilidade pelo que fez. Gastou dinheiro público, se fez errado, vai pagar, vai ter que pagar na justiça, vai ter que ser responsabilizado. Pergunta esse jovem que está aí hoje se apresentando como candidato. O documento que ele assinou que viabilizasse, sem ele ter realmente à mão alguma coisa que fosse para a cidade. Busca no passado dele, busca lá se ele tem alguma acusação enquanto diretor lá da Rio Tour. Procura conhecer, pergunta para as pessoas que trabalharam com ele lá dentro da Rio Tour, principalmente do CIAT, ali em Copacabana, como era Maurício Werner na gestão dele. Funcionários de 40, de 35 anos de Rio Tour ficaram... O que esse garoto quer? Ele tirou as pessoas da cadeira. Era uma empresa que estava atuando como um funcionalismo público arcaico, sabe? Peraí, vamos para a rua, gente. Vamos para Paquetá, vamos conhecer Paquetá. Vamos ver o que Paquetá precisa. Vamos a Vargem Grande, saber por que Vargem Grande. Ele tentou olhar o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro. Isso eu me coloco também, falou nós, tá? Porque nós fizemos isso em conjunto com outras pessoas. Nós ouvimos as pessoas. Então, a gente viu, fomos a Vargem Grande. Ele falou agora mesmo do aspecto pantanal de algum trecho de Jacarepaguá. Então, na verdade, o Rio de Janeiro tem potencialidade turística em todos os locais. Seja lá em Madureira, com todas as suas riquezas culturais, históricas, vinculadas ao samba, à umbanda, ao jongo, ao charme. Então, a gente aprendeu muito. Por quê? A gente tem que aprender. Como que a gente vai fazer algo pelo turismo se eu não preencher minhas lacunas de deficiência? Escutar aquelas pessoas. Tem pessoas que acham que o subúrbio do Rio não serve para o turismo. É um engano. São Cristóvão é a maior riqueza, não é subúrbio, é a zona, né, mais centro, mas é a maior riqueza de arte deco do mundo. Arquitetura. Por que não? A gente tem que saber disso. A gente tem que aprender. Eu sou uma pessoa muito crítica, porque eu sou da academia. A gente não pode chamar um carioca que vai fazer excursão num determinado final de semana de turista. Turista tem uma classificação, tem uma conceituação. Se a gente que é da academia, que é do turismo, não seguir isso, a gente não vai valorizar o conhecimento do turismo. Me estendi um pouquinho. Não, tudo bem, é verdade, é isso mesmo. Eu até estava assistindo, eu estava no Instagram do Maurício Werner, estava vendo a intervenção que ele fez sobre São Cristóvão e sobre o Meier também, bem interessante. São Cristóvão, Meier, Madureira, toda a parte de Santa Cruz, a gente está rodando a cidade toda. E porque eu estava assistindo, muito bom. Eu trabalhei em Santa Cruz, eu trabalhei numa faculdade lá chamada Faculdade Machado de Assis, isso em 2000. Fui dar aula lá, eu conheci bem Santa Cruz, conheci aquela base, aquela do aeroporto ali, que tem um museu aeroespacial incrível, que tem uma situação... Assim, a gente conhece bem essa cidade do Rio de Janeiro, tem uma paixão por ela, por cada canto.
A gente montou um projeto de cada bairro um encanto, né? Assim, fomos a Paquetá fazer uma reestruturação, uma campanha de promoção, colocamos de novo Paquetá na prateleira do turismo, como sendo uma cidade nossa, linda como o Rio de Janeiro, que tem um bairro peculiar como o Paquetá, não ser aproveitado. Isso é uma lástima, isso é um despreparo da cidade, dos gestores, de não identificar um bairro daquele com aquela nobreza, com aquelas características que já foi palco de novela, de minissérie, de tudo, ser pouco aproveitado. Aí a Zona Norte, né, tem todos os outros aspectos. A cidade, né? A cidade toda. Everaldo, eu queria te convidar, Everaldo, para comentar sobre isso, sobre tudo isso que a gente conversou agora. Eu estou de olho, enquanto isso, nos comentários que estão vendo aqui, e eu estou subindo alguns deles aqui, não sei se o Maurício e o Ricardo estão tendo condições de acompanhar, mas a Graça Corrêa está colocando aqui, quando ela diz precisamos de agilidade para ontem, 8 meses já se passaram, ela está se referindo ao tema da renda mínima emergencial, que a gente está nessa luta faz tempo. Isso é uma coisa que a gente não pode sair da nossa língua, não pode sair da nossa cabeça, não pode sair da nossa ação, né? E é muito bom ela estar trazendo isso aqui. Mas eu sou 100% a favor da renda mínima para o guia de turismo. Assim, só que essa não é uma atividade que o município pode ter. Então, qualquer um, vereador ou candidato, que se propuser a fazer alguma promessa em relação a isso, estará mentindo. O que a gente pode fazer é apoiar politicamente, mas não pode fazer, não pode assinar. O município não perfeito. tem... O que a gente... Nosso chamamento, Maurício, e daí é o chamamento também para que você utilize a sua influência enquanto candidato, enquanto membro da política do Rio de Janeiro, é nos ajudar a viabilizar uma audiência pública com a Secretaria de Turismo. O Wagner Medeiros colocou isso aqui, eu vou procurar aqui, está aqui. Você tem a oportunidade de contribuir com a luta dos guias pela Lei 6781, promovendo uma audiência com o prefeito Crivella. Então, a gente tem essa luta, esse interesse de viabilizar uma audiência pública com o secretário municipal de turismo e o prefeito, para poder desatar esse nó, que é essa lei que foi aprovada, a Lei 6781, que prevê renda mínima dentro de um programa que já é um programa aplicado na cidade do Rio de Janeiro, que é através do Cheque Cidadão, entendeu? Então, a gente já existe essa verba, então a gente simplesmente precisa colocar os guias dentro desse programa e a lei já está aí. Bom, em relação ao que está sendo a pergunta, em relação ao que está sendo mencionado, eu não tenho muito a acrescentar ao que vocês já disseram. Eu acho que a coisa é mais ou menos por aí. É olhar o turismo como ele, de fato, precisa ser olhado, e a participação do guia de turismo e a participação o estreitamento dos caminhos entre o guia de turismo e a sua representatividade em relação ao poder público municipal. Basicamente é isso. Everaldo, deixa eu aproveitar aí, porque você volta lá aquela pergunta do nosso amigo Wagner Medeiros aí, porque essa é uma pergunta que eu gostaria de responder. Nesse momento, uma excelente oportunidade de contribuir com a luta dos guias, né? Provar uma audiência com o prefeito, para ter uma audiência com o prefeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, eu pertenço, né, a uma oposição ao prefeito por não entender, né, que ele tenha feito uma coisa decente para a atividade turística. Eu não quero ser contra o Crivella, ou seja, pessoalmente, mas eu acho que ele fez uma gestão ruim para a cidade de modo geral. Eu acho que ele não foi um bom prefeito, essa que é a verdade. Mas eu acho também que o Eduardo Paes, quando estava no poder, também teve todas as chances de fazer a melhor gestão e também não a fez. Tinha todo o recurso de Copa do Mundo, Olimpíada, e eu falei para os dois. Olha só, eu falei, Eduardo, você teve a chance de fazer um plano naquela época. Agora, você não pode errar da mesma forma de novo. Então, eu acho que a gente precisa ter essa capacidade de dialogar. E como eu nunca tive nenhum conchavo, nenhum rabo preso, seja com Crivella, seja com Eduardo, seja com quem for, assim, eu posso falar com eles de uma forma muito técnica.
né, assim, e essa forma técnica e política, porque política significa estabelecer essa conexão, criar. Eu posso pedir lá, mas só que depois que eu fui embora da Rio Tour, vocês podem perceber, a Rio Tour ficou órfã, porque quem era o técnico da Rio Tour era eu. Vê quem é hoje. Eu nem sei quem é presidente da Rio Tour hoje. Eu não sei o que eles estão fazendo hoje de trabalho. Eu não sei quem é a Secretaria de Turismo. Assim, de verdade, não tem representatividade municipal. A atividade turística ela foi negociada por alguém para que pudessem estar representando ali por interesses privados. Não foi por uma questão pública. Então, meu amigo Wagner Medeiros, esse contato hoje com o Crivella eu não consigo proporcionar, mas eu posso identificar na Rio Tour, se é que tem alguém lá que possa representar a Rio Tour, para tentar fazer esse approach, essa aproximação com o prefeito, seja esse ou seja o próximo, que de qualquer forma a Liguia ela precisa do relacionamento com a prefeitura. O guia de turismo é o grande anfitrião da cidade. O guia de turismo precisa de respeito. O guia de turismo é um agente de promoção da nossa cidade. Eu queria dar um dado para algumas pessoas que talvez estejam nos escutando, mas quando vem uma excursão para cá, seja ela de onde for, se tem um guia de turismo, e por lei é obrigado que tenha, né, na verdade o que acontece é que 70% da felicidade, da satisfação desse turista está na mão desse profissional, que muitas vezes foi marginalizado pela sociedade e, sobretudo, pelo poder público. Então, meus caros, assim, os guias vão ter o meu respeito. Eu sou guia de turismo formado pelo CIET e, assim, eu sei exatamente aonde o calo do guia aperta. Então, tenham vocês, guias de turismo, um soldado romano para lutar pela causa. Agora, pelas causas que cabem ao vereador. Não posso fazer promessas levianas. Eu vou fazer de uma forma muito, muito bonita o meu papel, muito ética, muito justa, o meu papel de representar o trade turístico. E dentro do trade turístico tem a categoria dos guias de turismo, que são muito importantes para o mercado receptivo, sobretudo, porque é ele que traz dinheiro novo para a cidade, né? Porque quando a gente fala de turismo, a gente fala de duas áreas, basicamente, né? O receptivo e o exportativo. O exportativo ele precisa ser preservado, porque também tem muitas agências de viagem que empregam muita gente. Mas o que a gente precisa tomar conta é do dinheiro novo, é do emprego novo. E o emprego novo vem com o turismo receptivo. E os guias trabalham no turismo receptivo da cidade. Exatamente, que é trazer as divisas justamente para o país e para a cidade. Dando prosseguimento, eu queria continuar, o papo é ótimo, se duvidar a gente vai ficar aqui horas a fio, mas a gente tem um cronograma para seguir. Agora eu estou abrindo as perguntas que foram colocadas no chat, e tem uma pergunta feita pela Márcia Pacheco, que ela diz: professor Maurício, você sendo eleito, qual é a primeira coisa que você vai fazer para o turismo? Lembrando que uma coisa está no executivo no Rio Tour, outra coisa é ser um vereador, né? Então, as casas, os poderes e as atuações são outras. Então, se puder dar uma resposta para a gente, eu agradeço. A Márcia tem uma pergunta inteligente. A primeira coisa que eu tenho que fazer ali dentro é me familiarizar com aquele ambiente. É saber efetivamente quem entrou junto comigo. Será que essa bancada ela é forte ou será que a gente vai ter que lutar de uma forma mais individual pelo turismo? Agora, a primeira coisa é posicionar o turismo como uma atividade estratégica para o município. Essa é a primeira bandeira que eu tenho. O turismo, ele movimenta as outras economias. Ele é responsável pela captação de divisa. E, portanto, com dinheiro na cidade, a gente pode investir mais em educação, saúde, segurança, transporte. Então, a primeira coisa é fincar uma bandeira de turismo na Câmara Municipal, efetivamente, do Rio de Janeiro. Perfeito. Ricardo, queria um comentário seu. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora eu acho... Tá bom. Então, em relação a essa participação, eu até gostaria de complementar, porque isso surgiu justamente por uma questão de percepção de o Maurício, juntamente com a sua equipe, detectar que a gente ficou amarrado de fazer tanta coisa que poderia ser feita por essa cidade. E conversando, nós percebemos que a gente tinha que dar um passo
para um lugar onde são decididas as leis em relação ao turismo do município. Porque dentro da Rio Tour, muitas vezes nós não conseguimos, quer dizer, se eu vou falar sinceramente, a gente não conseguiu 30% efetivamente do que era necessário. Por quê? O que se conseguiu foi intermédio dos conhecimentos que Maurício tinha com o trade turístico, que conseguiam uma sala para fazer uma reunião, um espaço, uma premiação, uma coisa assim, um contato, porque é muito difícil você estar numa empresa onde você não tem acesso, vamos supor, a esse planejamento da verba. Então, através de muitas conversas, se detectou o caminho é entrar na Câmara dos Vereadores para tentar, na forma do legislativo, levar algo para o turismo. E eu vou ser assim, um pouquinho prepotente e falar que esse caminho está começando, tá, gente? Eu tenho certeza que esse caminho está começando. E amar uma cidade do jeito que o Maurício ama, se preocupar com essa cidade, que às vezes eu, que estou do lado, falo, menos, e é um pique que eu, com a minha idade, às vezes não consigo acompanhar, então às vezes tem que segurar um pouquinho, né? Assim, calma, peraí, me espera aí, que esse pique eu não estou conseguindo aguentar. É uma pessoa que pensa a cidade o tempo todo, é uma pessoa que trabalha o tempo todo pela cidade, é uma pessoa que dá aula, que escuta, né? O professor, ele passa a ser o professor, vamos dizer, moderno, né? O professor dos tempos atrás, ele não escutava ninguém, mandava todo mundo calar a boca. Mas o professor hoje é um mediador do conhecimento, é uma pessoa que troca muito. Isso faz com que nós, que trabalhamos no magistério e acompanhamos esses novos tempos, né? A gente aprende muito com o que a gente ouve. Então, escutar os guias é uma questão, eu já coloquei, às vezes eu acho que eu me saio um pouco desse lado político, de contenção, eu já coloquei para ele pessoalmente, olha aqui, ó, se você sair da linha, não conte comigo, eu quero você sendo Maurício Werner, que eu sempre andei junto. Se sair da linha, eu tô fora. Só para vocês entenderem, porque a gente é muito transparente, gente. Então, às vezes, a gente pode até falar alguma coisa que não seja muito político, né? Pisar em ovos. Maurício agora acabou de falar que não tem rabo preso com ninguém. E é verdade. A gente quer o bem para essa cidade. Então, a gente quer que, dependente da linha política dos guias, que eles entendam que o turismo, nesse momento, é que precisa ser o nosso olhar. Independente de ser de A, de B, vamos pensar junto, porque se a gente analisar o turismo do mundo todo, nós vamos ver países que têm uma linha mais assim pela social-democracia, outros que são... Todos dependem do turismo. Então a gente tem que ver o turismo sendo bom para todo mundo. Para isso a gente precisa juntar as cabeças pensantes e decidir tudo isso em conjunto. Eu até falo, eu assim, pessoalmente, saio aqui do amigo, sai aqui, eu me coloco do outro lado aí, onde está o chat, e faço uma pergunta. Será que nesse momento o turismo apresentar um número muito grande de candidatos que defendam a bandeira do turismo, será que é bom? Será que nós vamos nos dividir, vamos perder no final esse espaço? Quem é que realmente pode ser colocado como candidato ao turismo? E tem vários aí caindo de paraquedas, pessoas que nós nunca vimos no turismo estão levantando a bandeira do turismo. E eu peço que as pessoas pesquisem a vida do Maurício. Em que momento ele não esteve junto ao turismo? Eu tenho muito menos tempo ligado ao turismo do que ele, embora eu seja mais velho. Eu conheci o Maurício dentro de uma faculdade de turismo. E lá eu aprendi a amar o turismo e trouxe toda a minha expertise de laboratório de área biomédica, de laboratório de neurociência, de laboratório daquela área toda, dos meus conhecimentos de geografia. Eu falei, o que serve para o turismo? Então é isso. A gente tem que se juntar. Né? Eu e Maurício, a gente tem uma conexão muito grande, porque o que eu sou ruim, ele é ótimo, e que às vezes ele não é tão bom, eu preencho. Que bom, né? Então que é se isso. complementa, é assim que a gente é uma dupla sertaneja. Ele está aí cantando, mas eu estou tocando meu violãozinho aqui, ó, dando suporte. Everaldo, eu queria te convidar para fazer um comentário sobre essa pergunta e sobre as respostas que a gente teve aqui agora. Perfeito. Muitas das perguntas que nós fazemos aqui, muitas das conversas que nós temos, elas refletem a preocupação dos guias de turismo com relação à mobilidade. E já começando pegando o que a gente falou no início,
e que foi, inclusive, foi mote da campanha do Wagner quando ele foi candidato a vereador, e o Maurício abriu exatamente falando sobre isso. O que é bom para o cidadão é bom para o turista. A gente sabe muito bem que o que foi a estrutura que foi criada com VLT, etc., com a abertura da Transolímpica e essas vias expressas que foram criadas com o objetivo dos grandes eventos esportivos, a gente vê o tanto que isso ajudou na vida do cidadão que mora na Zona Oeste e precisa se deslocar até a Zona Sul, até o centro da cidade para trabalhar. Né? O tanto que isso mudou na vida deles. E toda vez que a gente pensa na melhoria do equipamento turístico, a gente está pensando também na melhoria da vida do carioca. Então, a questão do transporte, por exemplo, é um gargalo sem tamanho, porque não se trata apenas de por onde você trafega, mas onde você para, onde você embarca, onde você desembarca, e tem todos esses problemas, que é tudo que a gente quer ouvir de uma pessoa que postula um cargo como candidato a vereador, é como ele vai ajudar a desatar esses nós. A gente já conhece, Maurício, a sua trajetória em relação a isso, mas eu acho que é sempre importante ir colocando coisas nesse aspecto, questão de mobilidade urbana, porque a mobilidade urbana, ela não, como eu falei, ela não diz respeito apenas ao turista ou apenas ao cidadão, mas ela faz esse complemento, que é um complemento fundamental, né? É isso aí. Suas intervenções são sempre interessantes, Veraldo. E a mobilidade, um dos primeiros parceiros que eu procurei, que era um equipamento muito recente, foi o VLT para conversar. Então, o VLT, a gente fez muita parceria com o VLT, a gente fez promoção do VLT, a gente quebrou ali algumas barreiras, porque naquela época, eu não sei se você lembra, o turista ele entrava no VLT e muitas vezes ele tinha comprado um cartão e entrava com 2 pessoas. E aí a gente, às vezes, tinha um guarda municipal que tinha que multar o turista, e a gente, muitas vezes, tinha que intervir junto à guarda municipal para que a nossa percepção não fosse negativa, né? Ou seja, o VLT como uma grande alavanca para o turismo da cidade. Depois, uma parceria enorme com o metrô, para que a gente pudesse estar fazendo do metrô um grande mobilizador da atividade turística. Depois, a gente falou com o SDU, com ST, eu fui com a agência de viagem, com a BAV, lá na Secretaria Municipal de Transporte, sobretudo na época de carnaval, onde a secretaria estava multando as vans, estava multando os ônibus. A gente sabe a importância dessa sinalização, do estacionamento, de embarque e desembarque. Esses elementos eles vão estar dentro de uma pauta de prioridades, dentro de uns pleitos que faremos, ou talvez transformar isso em projeto de lei. A gente sabe que o tempo de embarque e desembarque ele é e a gente sabe que, muitas vezes, a capacitação daquele guarda municipal sobre o turismo é outra. Então, é fazer com que hajam esses links. Mais uma vez, é criar pontes, derrubar muros, conversar com a Secretaria de Transporte, Secretaria de Ordem Pública. O vereador ele tem esse papel de fazer essas conexões para que haja um ordenamento lógico para a nossa cidade. Agora, já que você falou de mobilidade, eu vou também aproveitar esse termo e vou ampliar ainda um pouco, que a gente também tem que falar sobre acessibilidade, que é uma outra pauta importantíssima sobre a nossa atividade turística. A gente tem um Rio despreparado para atender as pessoas com dificuldade de mobilidade. A gente tem um Rio pouco acessível, a gente tem um Rio que não respeita o deficiente físico, que esconde o deficiente físico na família e que não tem capacidade de atendê-lo aqui na maior parte dos equipamentos. Então, lutar pela questão da acessibilidade nos equipamentos, lutar pela dignidade do cidadão, independente de qual seja o estágio em que ele esteja na sua deficiência. Então, eu falo de mobilidade, mas falo também de acessibilidade. Tenho apoiado aí uma amiga de vocês, que é muito valente nessa causa aí, que é a Luciana Bonguardo. Ela tem um projeto muito bacana e a gente tem conversado. Uma das primeiras coisas que fiz também, quando estava na Rio Tour, foi propor uma reunião, à época, com o subsecretário de Pessoas com Deficiência, chamado Geraldo Nogueira.
e fiz com ele uma parceria, um mapeamento de todos os pontos que eram acessíveis. E aí, a partir daí, transformamos isso num guia de acessibilidade para o turista e visitante carioca. Perfeito. Então, a Esther, que agora a gente vai para a segunda pergunta, tem a perguntinha da Esther que eu gostaria de saber a possibilidade dos acessos aos quiosques da Rio Tour, né? Que é uma coisa que a gente discute bastante. Eu, como guia, diversas vezes eu só trabalhava com turistas estrangeiros, a gente não conseguia mapa, a gente não conseguia informação, os quiosques estavam sempre fechados e estão abandonados. Então, como é que a gente pode conseguir acesso a esses quiosques? Eu queria te pedir para você fazer um comentário sobre isso. Bem, quando eu cheguei na Rio Tour, os quiosques eles estavam realmente caóticos, pareciam os puleiros os funcionários trabalhavam num calor, que se batesse um sol derretiam, em situações que tinham do lado um mictório, em que a água do xixi descia para dentro do quiosque, um deles ali, muito conhecido na Lapa. Quando eu cheguei lá, o Ricardo, ele fez e eu fiz com ele, primeiro um mapeamento de todos os pontos, depois a gente fez uma matriz de prioridade, depois a gente fez uma pesquisa, e essa pesquisa foi o Ricardo quem fez, de viu quais eram os melhores formatos de quiosque no mundo. E aí vimos aí alguma coisa parecida com esse que nós temos, que é um container, em formato de container, onde a gente tinha acesso à tecnologia, onde a gente tinha disponibilidade ao Wi-Fi, onde a gente não tinha recurso para fazer mapas, e aí eu catei na iniciativa privada uma parceria. Cedemos um espaço ali em Copacabana para que os operadores pudessem trabalhar de forma digna e eles pudessem manter a questão dos mapas. Ou seja, eu viabilizei tudo que a gente fez lá na Rio Tour sem recursos. E eu vou falar mais uma vez, depois que eu saí, eu lamento, mas foi tudo abandonado, foi um trabalho que foi deixado de lado, foi um recurso que a prefeitura gastou e que agora o munícipe pode questionar lá, que reclame lá na Rio Tour agora, que cobre lá da Rio Tour, cadê esse funcionamento? Eu lutei pelos funcionários que eram terceirizados o tempo inteiro, para que não atrasassem os pagamentos, para que a gente respeitasse os contratos, para que eles pudessem ter dignidade com o lanche, com todo o transporte que eles tinham. Fizemos cursos para eles e esse é um trabalho que precisa de continuidade. Infelizmente, essa Rio Tour que está lá hoje, ela não garantiu continuidade. O governo está ali para se servir, não para servir ao público. Obrigada, Maurício, pelo seu comentário e a resposta à nossa querida Esther Cita. E eu queria passar para o Everaldo para fazer as considerações sobre isso. Muito rápido até, Maurício. A preocupação da Esther soma-se ao comentário da Cecília Bulcão, guia também muito experiente no turismo receptivo. Porque, na realidade, a gente, de novo, está falando de equipamento, e no caso aí de equipamento de informação, de equipamento no caso da empresa municipal encarregada de divulgar o destino. E a Liguia, para que você saiba, a Liguia está com projetos bem ousados na questão do turismo no município do Rio de Janeiro, oferecido para os cariocas. Luana Sotero, minha colega que está aqui pilotando mediando essa entrevista, é uma das coordenadoras de um projeto que eu queria, inclusive, convidar vocês, tanto o Maurício quanto o Ricardo, para irem à Feira da Glória no domingo, às 10 horas da manhã, de onde estão saindo 3 roteiros com guias altamente especializados, levando ao conhecimento carioca informações turísticas de coisas que estão muito perto da gente e a gente não sabe. E a gente passa perto e não conhece. E uma coisa absurdamente bem estudada, bem colocada, e esses quiosques seriam de uma importância vital caso a Liguia tivesse a oportunidade de acessá-los, quiçá de gerenciá-los, né, para que essa informação turística tivesse realmente o padrão que a gente precisa. Né? Basicamente é isso em relação à pergunta que fez a Esther. Eu quero fazer só um parênteses nessa história aí, porque nessa época em que a gente fez os quiosques, eu, num papo com o Arnaldo, falei assim, Arnaldo,
vocês têm que estar presentes aqui. Vocês têm que estar presentes, né, aqui dentro tudo que a gente quer. A gente quer só uma oportunidade. Quiosques, porque a partir daqueles quiosques, vocês podem gerar o trabalho direto. Muita gente ali pode ter uma central de guias de turismo. O sujeito ele chega ali, quer pegar um mapa por conta própria, mas ele não quer só o mapa. Ele quer ali o capricho, o carinho de um de vocês. E esses quiosques, eles podem ter, assim, a sensibilidade de serem gerenciados, que eu digo operados por muitos guias de turismo, como eu sempre abri a oportunidade, desde a época que conversei com, não sei se cheguei a falar sobre isso com o Everaldo, mas falei isso muitas vezes com o nosso amigo Arnaldo Bichucha, que eu já conheço ele há muitos anos mesmo. Há muitos anos. Justamente, Maurício, essa é a questão dos quiosques, né? A gente tem como experiência, eu que estou na rua há muitos anos, a gente não tem um bom atendimento, são pessoas despreparadas. E como seria melhor se nós tivéssemos ali guias de turismo, pessoas formadas, pessoas que conhecessem realmente a cidade? Eu agradeço, vamos aqui fazer o encerramento, que a gente já está indo para 1h30 de live. Eu queria novamente convidar o Maurício para você vir domingo, pode ser esse domingo, que você quiser, junto com você, o Ricardo, sua equipe, sua família. Nós temos 3 roteiros saindo da Feira da Glória às 10 da manhã, que é o projeto Se Liga no Guia. E são 3 roteiros diferentes, que têm uma abordagem muito importante de um novo olhar da cidade do Rio de Janeiro. E que é uma ideia do nosso projeto, ocupar o espaço público, né? Se os guias estão na rua, se os guias estão vendo, ensinando e mostrando a cidade, esse é o nosso papel. Então, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos hoje, devido à pandemia, a gente está aí mostrando o nosso valor. Né? Eu queria convidar você para fazer um encerramento. E também uma coisa que atentou aqui a Maria de Fátima, nossa querida Maria de Fátima, o seu número, porque a gente não sabe o seu número. Era isso que eu ia falar, porque cada vez que eu vi o comentário lá do Wagner, eu via ele fazendo comentário lá do candidato que ele apoia. E eu não falei em nenhum momento do meu número. Meu número é mais fácil de gravar, porque o professor liga para o Rio. 70021. Esse professor liga para o Rio. 70021. Perfeito. Então, por favor, 70021. Faça suas considerações finais e a gente vai poder encaminhar para o encerramento. Alô, meus guias, amigos de turismo. Eu me sinto aqui, assim, muito à vontade para falar com vocês. Primeiro porque sou guia de turismo, sou professor de turismo, eu conheço essa cidade bem, eu sei o quanto o turismo ele é importante para a nossa estrutura econômica e social, e eu tenho certeza que estou num grau de maturidade muito elevado para que eu possa ser o melhor representante que o turismo já teve nessa cidade. O Rio de Janeiro nunca teve na Câmara Municipal um representante que conhecesse tanto de turismo quanto eu conheço. E eu não quero fazer aqui falsa modéstia, eu estou no turismo já há mais de 20 anos, eu conheço o trade bem, as agências, as operadoras, as entidades de classe todas, eu conheço essa cidade e eu sei que eu posso ser muito útil, mas muito útil mesmo, mas com muita verdade, sem rabo preso, sem ódio no coração, sem essa história político-partidária que vai me definir o que eu vou votar. Eu vou votar no que é justo, no que for correto, no que tiver mais ganho para a coletividade. Vou lutar pela dignidade desse cidadão que foi perdido há muito tempo dentro de um contexto de uma cidade que está abandonada. E está abandonada há muitos anos por muitos gestores. Então, eu acho que eu vou pedir um voto de confiança, um voto de coração, um voto dessa categoria que eu sei que é extremamente importante para o turismo receptivo, e eu quero ser a verdade dessa categoria, a voz dessa categoria, 70021. 70021. Esse professor liga para o Rio, 70021. Obrigada, Maurício. Queria convidar o Ricardo para fazer suas considerações finais. Eu agradeço, né, esse convite. Eu sou uma pessoa que vocês podem perceber, eu sou bastante agitado na hora de falar, mas eu queria passar um dever de casa para as pessoas que vão escolher. Afinal de contas, a proposta desses debates é que a pessoa possa conviver com os candidatos e escolher o seu. Procure um pouquinho, se informe sobre a vida do professor Maurício Werner, procure saber
como é que é a vida familiar dele, a vida profissional, a vida, os antecedentes, vamos dizer assim. Parece até brincadeira, mas a gente hoje tem que procurar os antecedentes para saber em quem que vai votar. Eu vejo o Rio de Janeiro num conceito que eu venho trabalhando há muito tempo dentro do turismo, que é o conceito da pedra no rio, que é quando a gente joga uma pedra no rio, ela faz o impacto e esse impacto se propaga naquelas pequenas ondinhas que vão, né, perdendo força. O Rio de Janeiro precisa voltar a ser o turismo forte desse país. O Rio de Janeiro precisa, sim, porque a partir do momento que o Rio melhore o seu turismo, consequentemente, essa onda vai se propagar pelo Brasil todo. O Rio precisa ser olhado pelo governo federal como uma cidade de dedicação especial. Poderia ser. Dedicação especial pressupõe eu preciso olhar para o Rio e dar as condições de turismo para o Rio de Janeiro para que a gente consiga melhorar esse país e executar transformações sociais por várias formas. Então eu vejo isso, o Rio de Janeiro precisa sim, precisa do turismo forte. O governo federal tem que entender isso e a gente precisa fortalecê-lo. E eu, no momento, com todo respeito a todos os candidatos, até porque eu sou suspeito, eu vejo o professor Maurício Werner como um aglutinador do turismo. Ele eu vejo como uma pessoa certa para carregar, nesse momento, essa bandeira do turismo. Quem sabe essa bandeira não possa ser espalhada por várias mãos nas próximas eleições e a gente possa cada vez fortalecer isso que a gente está tentando fazer aqui, que é uma bancada do turismo. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. A gente não pode ser muito sonhador, achando que nós vamos agora conquistar metade das cadeiras do turismo na Câmara dos Vereadores. A gente vai passo a passo construindo, instruindo e botando o Rio de Janeiro de novo lá onde Corcovado fica, no alto. Obrigado, gente. Obrigada, Ricardo. Everaldo, queria te convidar para as suas considerações finais. Eu gostaria de finalizar minhas palavras exatamente do jeito que comecei, dizendo, Maurício, que você dignifica essa nossa iniciativa de fazermos essa série de entrevistas e debates com os candidatos a vereador. Por tudo que foi dito aqui, inclusive, principalmente pelo Ricardo, e pela capacidade que a gente já conhece de muito tempo, que você demonstra, principalmente por ser esse interlocutor que você é. Eu, usando aqui dos meus poderes de moderador da página, deletei um comentário por 2 vezes de um perfil fake, eu imagino, que se dá o trabalho de entrar em quase todas as nossas lives para fazer comentários, às vezes, desairosos sobre a liguia. E eu acho que exaltar o candidato Maurício é uma coisa que é muito, muito própria de se fazer, até porque ele já se exalta por si próprio pelas suas ações. Então, chegar aqui para exaltar um candidato, aproveitar para exaltar um candidato e desqualificar a liguia, eu acho que realmente é uma coisa que está completamente fora de propósito. Dizer para você, Maurício, obrigado por ter vindo, em nome da liguia dizer sucesso na tua trajetória. O sentimento que nós temos aqui é o sentimento de cooperação, de que a gente vai ampliar, potencializar o máximo possível esse sentimento de bancada do turismo, independente do número de candidatos que a gente venha a ter eleitos, mas é porque esse sentimento precisa se espalhar pela Câmara de Vereadores para que a gente realmente tenha pessoas com capacidade técnica e com vontade política de fazer com que a coisa ande. Esse é que é o objetivo. Agradecer os comentários absolutamente qualificados também do Ricardo, e parabenizar a Luana pela competência em levar essa live adiante, por essa performance muito bem feita, e dizer que a gente continua com esse trabalho de trazer postulantes ao cargo de vereador. Nós temos a Tainá de Paula sendo entrevistada na próxima terça-feira, e a gente continua conectado com o Maurício. Sucesso de novo aí nessa empreitada, e a gente se vê na luta. Olha, então, gente, parabéns a vocês, Liguia, parabéns, vocês dois foram brilhantes aí. Ricardo é sempre um amigo, então a gente, eu agradecer a ele é redundante, mas agradeço também sempre. A gente está sempre junto aí nessa luta. Vocês estão de parabéns em proporcionarem aos guias essas discussões. E eu peço, antes de votar em mim, dá uma olhada lá no histórico. Assim, não vota por votar no 70021, não. Mas depois que vocês olharem, vão votar no 70021. Esse liga para o Rio. Obrigada, Maurício. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Everaldo.
Queria lembrar a todos que na terça-feira que vem temos novamente a entrevista dessa série de entrevistas com a Tainá de Paula, às 16 horas. Estão todos convidados. E, claro, lembrar a todos do projeto Se Liga no Guia nos domingos, para vocês não deixarem de participar e divulgarem nas suas redes sociais. Agradeço muito, Maurício, se você puder divulgar esse projeto da Liguia, porque ele tem a ver com exatamente isso. Com isso cuidar da cidade. Hoje. Me passa uma logomarca aí do... A gente passa tudo, pode deixar. Olha, vou te mandar tudo. Me passa que eu vou provocar isso. E domingo, se eu tiver, dependendo de como eu tiver com a agenda, eu vou fazer esse passeio aí com vocês às 10 horas na Feira da Glória. Perfeito, nós temos 3 roteiros, eu vou te passar todas as informações. Muito obrigada a todos por estarem conosco por essa 1h40 de live e esperamos vocês na terça-feira que vem para mais uma entrevista. Tchau, até a próxima. 70021, beijo para vocês.